Olá, sou a Paty Franco, do Ateliê Cantinho da Paty, e hoje nós vamos aprender a confecção dessa linda peça que é o dinossauro Mateu, da coleção Dinossauros aqui do Ateliê. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações. E se você ainda não tem a apostila do dinossauro, confere aí que está na descrição do vídeo. Então, vamos para a aula! Vou apresentar para vocês os moldes, tá? Todos os moldes são impressos em A4, tamanho de folha sulfite normal, e aí no molde tem tudo certinho onde você vai emendar cada peça. Uma atenção especial para esse molde é que no molde da emenda do rabinho desse dinossauro, eu coloquei a emenda errada. Eu coloquei a emenda aqui, depois vocês vão ver aí no molde. A emenda aqui, mas a emenda não é nesse lado, e sim deste lado, com a parte D para baixo. Então, esquece essa emenda aqui, ó, ela não vai encaixar. Então, a emenda correta é este lado aqui, ó. Vocês vão colocar sobre a peça, ó, vocês vão ver que vai dar certinho. Então, é só emendar este lado e arredondar só um pouquinho aqui na parte de baixo, tá bom? Então, o lado correto para a emenda do molde é esse. E aqui eu estou com as outras partes, que é o molde da cabeça, da unha do dinossauro, da patinha, do detalhe em feltro, que é o detalhe das costinhas, e o bracinho. Gente, sempre quando for riscar no tecido, tenham sempre essa atenção. Eu peguei o tecido azul porque eu estou sem o Microsoft roxo aqui no momento, sem o Microsoft lilás, que é a cor do dinossauro. Então, eu peguei o azul como exemplo, tá? No avesso do tecido, você consegue enxergar o sentido da trama. Então, o sentido da trama desse tecido, ele tá neste sentido, na vertical, tá? Então, o sentido correto para você estar riscando os moldes é no sentido vertical, o sentido do fio, sentido da trama, tá? Deste lado, ele não tem muita elasticidade. Então, o sentido correto para riscar é desse. Já desse, ele tem mais elasticidade, tá bom? Então, a gente vai pegar os moldes, vamos dobrar o tecido direito com direito e vamos riscar os moldes. Então, a gente vai riscar todas as partes do dinossauro. Então, o molde da cabeça, das patinhas, do corpo. Vamos riscar todo aqui no molde, no tecido, com a caneta fantasminha e vamos costurar tudo no risco, tá? Depois que a gente costurar, a gente vai fazer as aberturas nos locais indicados e vamos encher a peça. Então, nós vamos ficar com as peças desta maneira. Aqui eu já costurei no risco, desvirei, enchi pela abertura, enchi muito bem para ficar uma peça bem gordinha. Então, já estou com as peças cheias. A parte da cabeça já enchi também, os dois bracinhos e as duas patinhas. Uma atenção especial aqui, ó, nas patinhas e nos bracinhos, antes de você encher a peça, antes de você fazer a abertura, nós vamos espelhar o molde. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai riscar o molde no tecido e antes de fazer a abertura, a gente tem que espelhar um bracinho no outro para fazer a abertura. Eu não vou fazer a abertura da peça no mesmo sentido, então eu vou espelhar. Vamos supor que essa peça aqui está costurada já. Então, eu vou espelhar um molde, uma peça na outra e vou fazer a abertura que está indicada no molde. A mesma coisa para a patinha. Então, antes de fazer a abertura, já vou estar com a peça costurada, eu vou espelhar uma pata na outra e fazer a abertura, tá bom? Aqui, sempre quando a gente for encher, a gente tem que encher muito bem a ponta para depois encher o restante. Depois que a gente fez o enchimento, a gente vai fazer todos os fechamentos com pontos à mão. As patinhas não tem segredo nenhum. O que eu fiz aqui? Antes de começar o enchimento, na parte de baixo, que é onde que eu peço para não costurar, deixa eu pegar a patinha aqui. Então, aqui, ó, a gente tá com o molde e a gente vai costurar toda a volta, deixando sem costura a parte de baixo. Porque a parte de baixo é onde eu vou encaixar a solinha. Então, depois que eu costurei, eu vou alinhavar a volta toda para encaixar a solinha aqui na parte de dentro. Então, eu vou alinhavar a volta toda, encaixo a solinha de MDF, que é essa solinha aqui, ó. Eu vou encaixar aqui dentro
Vou puxar a linha e vou prender a sola dentro da patinha do dinossauro. Pela parte de cima, eu vou começar a fazer o enchimento da peça. Vou encher muito bem com plumante a ponta, para depois terminar de encher o restante, tá bom? Então, eu vou fazer isso com as duas patinhas e vou deixar bem encaixadinho a sola aqui no fundo do pezinho do dinossauro. Para finalizar o acabamento das patinhas, eu vou pegar novamente duas solas de MDF e vou encapar com o molde da sola, o molde da capa da sola que tem na apostila. Eu vou recortar o molde e vou encapar. Então, eu vou alinhavar toda a volta do tecido, vou encaixar a solinha dentro do tecido, vou puxar a linha e vai ficar encapadinho dessa maneira. E depois que eu fiz isso daqui, eu vou colar aqui no fundo da sola, no fundo do pezinho do dinossauro. Vou utilizar cola quente, vou passar a cola aqui em volta, não muito na beirada, porque senão pode correr o risco de vazar. Então, eu vou passar a cola aqui, ó, nas duas patinhas. Vou passar a cola aqui no fundo e vou colar bem a solinha aqui, ó. Pressiono bem até colar. Vou fazer a mesma coisa com a outra patinha, tá bom? Ó, prontinho. Então, já colei as duas solas, já fiz o acabamento da patinha. Então, a gente está com todas as partes do corpo do dinossauro cheias, prontas para montagem. Aqui, na parte em feltro, já recortei, né, o molde das unhas. Eu recorto 4 vezes. Na verdade, são só 2, perdão. Que é para colocar aqui na frente do pé do dinossauro, tá? A gente vai colar com cola quente. Então, ao longo da aula eu vou mostrar, tá bom? Então, são 2 partes dessa. E aqui já cortei também os detalhes da costa do dinossauro, que a gente vai colocar também. Então, tem aí a quantidade certinha para você pôr. Agora, a gente vai para a montagem. Primeiro, vamos montar o rosto do dinossauro. Eu utilizei aqui, né, a linha preta para estar fazendo a sobrancelha, os 2 olhos de pino e vamos começar a montagem. Então, eu vou fixar aqui 2 alfinetes para eu saber mais ou menos aonde eu vou fixar os olhos. Mas antes de fixar, antes de colar, a gente vai fazer a profundidade do olhar. Então, eu vou encaixar mais ou menos aqui onde eu vou fazer o olhinho do dinossauro, tá bom? Vou olhar a costura, vou tentar seguir a mesma reta aqui do lado, para não ficar um olho mais baixo que o outro. Então, eu vou olhar aqui, ó, para ver se tá na mesma direção. Coloco o alfinete só para ter uma direção melhor. Coloco um pouquinho mais para cima, prontinho. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a profundidade. Eu vou utilizar a linha preta. Coloco linha dupla para ficar uma linha mais resistente, mais forte, né? Vou passar aqui, ó, na agulha. E vou dar um nó aqui na pontinha. Coloco a ponta da linha para a ponta da agulha, seguro 2 voltinhas aqui e puxo o nozinho lá para a ponta. Então, com isso eu formo um nozinho aqui na pontinha. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com a agulha aqui na direção do alfinete e vou sair lá na direção do outro. Entro aqui e saio bem na mesma direção que eu coloquei o alfinete. Agora eu posso já tirar os 2 alfinetes, que eles servem só para direção mesmo. Vou puxar a linha, ó, fiquei com o ponto aqui atrás. Posso tirar esse excesso de linha. Prontinho. Eu vou dar um espacinho aqui, ó, pequeno espaço para cá e vou voltar novamente lá para onde eu iniciei o ponto, ó. Vou repetir o processo, tá? Vou dar um espacinho novamente aqui, volto lá, aonde eu iniciei, onde eu fiz o ponto do outro lado, ó. Puxo e por último volto para lá novamente. Por que eu faço isso? Porque agora na hora que eu for puxar, vai aprofundar a peça. Então vai ficar com um olhar mais fundinho para ficar um melhor encaixe na hora da gente colar os olhinhos.
Então, vou entrar aqui, saio aqui novamente, bem próximo do ponto. E vou puxar, tá vendo, ó? Com isso, vai aprofundar o olhar, tá vendo? Pra arrematar essa linha, eu entro aqui e saio aqui na direção da abertura da cabeça, pra esconder o nó. Então, aqui, novamente, eu vou dar mais uma puxada, pra ficar mais fundinho, ó, tá vendo? Puxo e vou arrematar. Segura aqui. Pra arrematar, antes de dar o primeiro nó, eu vou só beliscar a peça, passo a linha aqui, ó, sem dar o nó. Faço isso umas 2 vezes, porque com esse processo eu faço com que a linha trave. E aí fica mais fácil de eu fazer o arremate e não soltar a linha aqui que a gente puxou. Agora eu vou dar o nó. Formei a argolinha, passo a agulha por dentro e vou puxar. Vou fazer isso mais uma vez, para ficar bem mais firme. E puxo. Eu posso deixar um pedaço da linha aqui, ó, pra gente fazer a marcação da sobrancelha. Então, vou deixar a linha aqui, não vou tirar. Próximo passo, a gente vai colar os olhinhos aqui, na onde a gente fez a profundidade. Eu utilizo os olhos de pino, conforme eu mostrei na apresentação de materiais, mas eu não uso o pino atrás, então eu corto o pino e uso com a cola. Se vocês quiserem usar com o pino, então esse processo de profundidade ele não dá para fazer, porque a gente tem que colar, fixar os olhinhos de pino na peça antes de encher a peça. Mas como eu só vou utilizar colando, né, não tem problema fazer essa profundidade, tá bom? Então, para quem usar os olhos de pino, não vai conseguir fazer essa profundidade, somente quem for usar para colar mesmo. Então, aqui a gente vai passar cola, sem exagerar também, aqui no fundo. Passo um pinguinho de cola e vou fixar aqui. Aperto bem para colar. E vamos colar o outro olhinho. Passo a cola. E vou colar também. Aperto bem. Como é uma peça pequenininha, então ela cola rapidinho. Ó, prontinho. Então, a gente já fez a marcação dos olhos. Agora, a gente vai fazer a marcação da sobrancelha na parte de cima e finalizar com a marcação da boquinha. Por isso que eu já deixei a linha aqui. Então, a gente vai... Pra você que cortou a linha, às vezes a gente acaba cortando. Não tem problema, a gente vai entrar com a linha aqui pela abertura da cabeça. Eu sempre centralizo os pontos aqui, porque depois, na hora da montagem do dinossauro, esses pontos vão ficar escondidos aqui na peça. Então, a gente vai entrar... Para quem tem dificuldade, a gente pode pegar a caneta fantasminha e fazer a marcação da sobrancelha, para depois a gente seguir com a linha. Mas vou fazer a olho aqui mesmo. Eu vou entrar aqui pela parte de baixo, vou sair aqui em cima, ó, para marcar a primeira sobrancelha. Tá vendo? Eu dou a distância de uns 2 dedos. Saio com a linha. Opa. Vou vir aqui pra frente, ó. Tá vendo? Vou deixar um tamanho de mais ou menos um dedo e meio. Aqui, ó. Pontinha do dedo. Vou entrar aqui e vou sair lá do outro lado, tentando deixar na mesma direção para não ficar muito torto. Então, olho aqui de um lado do outro e saio com a agulha, ó. Então, a gente marcou a primeira sobrancelha desse lado e a gente vai marcar a outra. Vou medir com a ponta do meu dedo, a ponta da agulha no início, pra cá, pra saber o tamanho da sobrancelha. Do início pra cá, ó, e vou entrar. Entro com a agulha aqui e vou sair lá na direção da onde eu iniciei. Aqui na abertura da cabeça. Opa. E vou puxar a linha, ó. Então, eu marquei 1, 2. Marquei já as 2 sobrancelhas do dinossauro. E vou arrematar
aqui na parte de baixo. Como a linha é bem fininha e não precisa puxar muito, então eu já vou dar um nozinho direto. Puxo aqui. Prontinho. Antes de cortar, a gente vai usar a mesma linha para fazer a marcação da boca. Então, vamos lá. Vou entrar, para quem também tiver dificuldade, pode fazer a marcação com a caneta fantasminha antes de iniciar. Vou entrar aqui. E vou sair aqui para baixo, onde eu vou marcar a boca do dinossauro. Eu vou ver mais ou menos a posição. Saio com a linha. Vou fazer a marcação da boquinha primeiro, do detalhe da covinha. Eu vou vir pra cá, ó. Entro aqui, ó, só pra fazer o detalhezinho. Marquei um risquinho. Saio aqui novamente, ó. Marquei o outro risquinho, tá? Fiz a marcação, essa marcaçãozinha aqui. Agora, a gente vai fazer a marcação da boca inteira. Entro novamente aqui, saio bem no centro, da onde eu fiz essa marcação. E vou lá pro outro lado. Marco aqui, deixa eu só ver a posição melhor. Vou lá do outro lado, para fazer a marcação do outro lado. Deixa eu só ver se tá certinho. Entro aqui, ó, e já saio aqui do lado para fazer a outra marcaçãozinha. Deixa eu ver se tá certinho. Entro aqui. Ó, fazer a outra covinha. Ai, deixa eu ver se essa linha vai dar, acho que vai. E vou voltar lá na direção da abertura. Tá vendo? Então, eu fiz a marcação desse lado e fiz a marcação deste lado. Vou puxar só um pouquinho e vou arrematar. Eu vou trocar a agulha, porque a linha ficou curta, só pra fazer o nozinho aqui na parte de baixo. Então, vou colocar aqui. Opa! Tô cega, gente. Vou arrematar aqui na parte de baixo. Vou dar um nozinho, puxo, mais um, prontinho. Então, a gente já fez a marcação da boquinha com a linha. Vamos fazer o acabamento aqui com o blush. Então, vou pegar o blush rosinha. Tem essa esponjinha aqui. Quem não tiver essa esponjinha pode fazer um saquinho mesmo com tecido para você tá fazendo a marcação na peça, para aplicar o blush, tá bom? Pode fazer uma trouxinha mesmo com tecido. Nós vamos aplicar o blush do centro para fora, então sempre com um movimento circular. Então, vou colocar aqui, ó, sempre com movimento circular, ó, de dentro para fora, pra gente fazer a marcação, tá vendo? Mesma coisa do outro lado, de dentro para fora. Pronto, então a nossa cabeça está pronta, só vai faltar mesmo a parte que a gente vai colar os detalhes em feltro. Então, a cabeça já tá prontinha. Agora, vamos para a montagem do corpo. Então, primeiro a gente vai fixar as duas pernas. Aqui eu já colei aquela parte em feltro, já passei cola quente e colei aqui na ponta da patinha. Então, eu vou pegar a linha poliamida. Lembrando, gente, para quem ainda não tem as apostilas, o link das apostilas está aí na descrição do vídeo. E também lá na minha lojinha virtual eu tenho os materiais para você estar confeccionando a peça, tá bom? Tem o kit de tecidos, acessórios e tudo mais. E as dúvidas, gente, vocês podem deixar no comentário e depois eu respondo vocês. Então, eu vou pegar a linha poliamida, essa linha é bem resistente, tenho também ela disponível na lojinha. Eu uso sempre para fazer a montagem, para fazer tudo aqui, porque ela é bem difícil de estourar. Então, principalmente na fixação das pernas, eu uso essa linha, porque ela é bem resistente. Então, eu vou pegar um tamanho bom, sempre faço com a linha dupla para montar. Vou passar aqui na agulha
Vou dar um nozinho aqui na ponta. E vamos fixar a perna. Então, como que a gente vai fazer? Vou fixar a perna nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Vou deixar uns 4 dedos da costura central pra cá, pra entrar com a agulha. O rabo, ele vai servir como apoio também pra peça ficar em pé. Então, eu vou fixar a perna nesta posição. A abertura virada pro corpo. Por isso que é necessário fazer a abertura espelhando as patinhas, porque essas duas partes vão ficar escondidas no corpo do dinossauro. Então, eu vou entrar com a agulha primeiro. Ó, eu vou fixar aqui, ó. Vou entrar aqui e vou sair lá do outro lado, na mesma direção, na mesma altura, para a perna não ficar uma mais alta que a outra. Então, só vou virar aqui para eu enxergar. Mais um pouquinho para cima. Aqui, ó, tá vendo? Eu vou sair lá do outro lado. Vou pegar a perna virada pro corpo e vou entrar aqui, ó. Entro e saio no mesmo lado, ó. Puxo a linha, dou a distância de um dedo e vou voltar lá do outro lado para pegar a outra perna. Muito cuidado nessa hora para não enrolar a linha. Saio aqui, ó, bem próximo do ponto, ó. Vou puxar a linha, tá vendo, ó? Já peguei essa perna, agora eu vou pegar a perna do outro lado. Vou entrar com a agulha e sair aqui, tá vendo? Vou puxar, vou voltar novamente lá pro outro lado, ó, cuidado só para não enrolar. Voltar lá do outro lado, mas agora eu não vou pegar a perna, é só para arrematar, ó. Saio aqui, pode sair aqui no meio, ó. Vou puxar. Então, ó, já posicionei as duas pernas. Agora, a gente vai puxar bem a linha para a perna ficar bem presa ao corpo, ó. Então, esse momento é bem importante, para a gente deixar a perna bem presa e a perna ficar bem fixa, tá? Então, eu vou puxar, pressiono na mesa, seguro a perna. Apoiem aí, gente. Seguro a linha também para não escorregar, ó. Se escorregar um pouquinho, na primeira puxada vocês conseguem ainda puxar mais um pouco. Então, eu vou laçar a perna, ó. Passo a agulha aqui e vou puxar, ó. Nessa parte vocês conseguem puxar mais um pouquinho, ó. Puxei. E vou dar mais umas 2 voltas para deixar bem presa. Puxo uma. Puxo. Opa. Puxo 2. Ó, prontinho. Fixei bem a perna. Posso tirar a linha. Ó, tá vendo? Então, eu fixei as perninhas, elas ficaram na mesma altura e elas ficaram bem firmes. Então, com isso, a minha peça, ela vai ficar em pé, tá bom? Agora, o próximo passo é fixar os braços. Da mesma maneira que eu fixei a perna, eu vou fixar o bracinho. Então, eu vou dar uma distância de 1 palmo da ponta do pescoço para baixo. As duas aberturas viradas para o corpo, tá? E vou fazer o mesmo processo. Então, eu vou entrar aqui com a agulha, puxar aqui os bracinhos, o mesmo processo que eu utilizei para fazer a fixação das pernas. Acho que dá para fazer com essa linha aqui ainda. Então, vamos dar um nozinho. E vamos montar. Então, eu vou fazer rapidinho aqui. É o mesmo processo. Olha, prontinho. Então, já fixamos também os bracinhos do boneco. Então, com esse processo de montagem, a gente consegue ter o movimento da perna, ter o movimento do bracinho, tá?
Agora a gente vai fixar a cabeça do dinossauro. Então, vamos fixar a cabeça nessa posição aqui, ó. Então, vou pegar a agulha, vou passar a linha. Ó, lembrando que as apostilas digitais estão aí no link do vídeo, na descrição do vídeo, o link, tá bom? E também tem os materiais. Tenho disponível na lojinha a linha poliamida, que eu utilizo aqui, caneta fantasminha. Tenho a linha preta também, que é para marcação da sobrancelha, da boca. Tenho o garfo enchedor, tá? Tenho o kitzinho de agulha também, que eu utilizo para montagem das peças. Então, tá tudo disponível lá na lojinha virtual. Então, vamos para a montagem aqui da cabeça. Vou entrar com a agulha aqui, na direção da abertura, e vou sair aqui em cima, ó. Eu vou encaixar a cabeça aqui, tá? Então, eu vou entrar com a agulha deste lado e vou para este lado. Entro aqui, saio aqui. Opa. Ó. Fiz o ponto no pescoço e 2 pontos aqui na cabeça. Deste ponto da cabeça, vou entrar aqui, ó. Aqui desse lado, vou cruzar e sair aqui na frente. Vou puxar a linha. Tá vendo? Da cabeça, do pescoço, eu vou voltar para a cabeça novamente. A costura tá aqui no meio, entro aqui e saio aqui atrás, na mesma direção dos 2 pontos da frente. Tá vendo, ó? Entrei aqui, saí aqui. Agora, eu vou entrar nesse ponto aqui, ó, e sair aqui embaixo. Ó, sair aqui. Tá vendo? Com esse processo, ó, eu fiz 4 pontos no pescoço e 4 pontos na cabeça. Esse processo deixa a sua cabeça bem mais firme. Então, agora eu vou puxar bem, ó. Antes de eu dar o nó, eu vou passar umas 2 vezes a linha, a agulha com a linha aqui, ó. Só para travar a linha, ó. Puxo, mais uma vez. Puxo, tá vendo? Então, com isso, a linha fica bem escondida, ó. Depois que eu fiz isso, agora eu vou dar o arremate. Então, eu entro aqui, ó, passo a linha aqui por dentro e vou puxar. Vou dar mais uns 2 arremates para ficar bem preso. E o último. Passo aqui por dentro. Prontinho. Ó, com esse processo, gente, a cabeça ela fica bem firme, tá vendo? Ela fica bem firme. Ela fica movimentando, né? Tem um movimento, mas ela não cai, tá? Aqui não vai caber no vídeo, mas ela fica bem presa ao corpo. Bom, o próximo passo agora, nós vamos colar os detalhes aqui da costa. Então, eu já recortei no molde os detalhezinhos e vou passar cola quente, bem pouquinho de cola quente, e vou fixar aqui nas costas do dinossauro, para ficar exatamente como ficou esse daqui, ó. Colei todas as partes aqui na parte de baixo. Da parte do pescoço para cá, dou a distância de uns 2 dedos e vou colando. E de um para o outro, eu dou uma distância de 1 dedo. Então, a gente vai fazer esse processo agora. Vamos passar a cola quente aqui. Bem pouquinho mesmo. Quem preferir pode utilizar cola de silicone também, que a cola de silicone, ela demora um pouquinho pra secar. Eu passo bem pouquinho. E vou colando na costura, tá? Então, eu colo aqui, pressiono. Espero um pouquinho pra secar. Tá vendo? Então, a gente vai fazer isso com todas as peças. Vamos colar todas aqui, tá? E depois disso, nós vamos colar as manchinhas do corpo do dinossauro. Eu utilizei o feltro, tem aí no molde,
também o molde das manchinhas, mas eu corto as manchas bem aleatória mesmo, tá? Então, eu pego a tesoura e vou cortando as manchinhas em tamanhos diferentes, para depois ficar bem legal na hora de fixar no corpo, tá? Ó, pronto, já colei todos os detalhes aqui da costa. Agora, vamos colar os detalhes da mancha do corpo do dinossauro. Então, a gente vai espalhar aqui aleatoriamente da maneira que você achar melhor. Você pode colocar bastante, pode pôr só alguns, tá? A gente vai espalhar aqui pelo comprimento do corpo, dos dois lados, e também vamos colocar na cabeça. E aqui onde tá a abertura, a gente pode colocar alguns também. Ou se não, como fica bem escondido, ó, pode deixar assim. Mas se não, você pode colocar uma manchinha do feltro. Ou pode pegar um pedacinho do tecido Microsoft, tá? Vou pegar um pedacinho aqui. Pode pegar um pedacinho do tecido e colocar aqui por cima. Mas aqui na minha peça, ó, eu deixei assim, ó. Nem aparece. Tá? Então, a gente vai passar cola quente e vai colar as manchinhas pelo corpo do dinossauro. Então, vou pegar aqui a cola quente, vou deixar ele em pezinho aqui e a gente vai colando no corpo do dinossauro. Aqui eu colei tudo aleatório. Então, vou passar a cola quente, não passo muita cola. E vou posicionando aqui, ó, e colando. Vou fazer isso ao longo do corpo. Prontinho, gente. Já colocamos todas as manchinhas aqui no corpo, ó. Bem aleatórias mesmo. Colocamos aqui na cabeça também. E a nossa peça está pronta. Gente, espero que vocês tenham gostado, né? É uma peça bem fácil, bem simples de fazer e fica uma graça. Então, lembrando que o link para as apostilas digitais da coleção Dinossauros está aí na descrição do vídeo e também lá na lojinha virtual tem todos os materiais. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas vocês podem deixar nos comentários e até a próxima aula. Tchau, tchau!